democracia, por exemplo, a política democrática, não significa a gente aniquilar a oposição, aniquilar quem pensa diferente de nós. Não, a democracia, no cálculo democrático, existe a necessidade de você considerar a opinião de outras pessoas que pensam, que divergem das nossas opiniões. Então, seguindo para o outro slide, eu inicio exatamente falando sobre esse termo, né, que está no módulo, entre o individual e o coletivo e a construção da esfera pública. Então, de um lado, eu coloquei a esfera pública relacionada a questões de caráter coletivo ou público. Do outro lado, a esfera privada, relacionado, no caso, a questões ou problemas de cunho individual ou privado. Então, a esfera pública é interessante que a gente entenda que ela é um espaço social, que pode ser físico ou virtual, onde os cidadãos eles se reúnem para discutir questões de interesse comum. E também, nesse caso, expressar opiniões, formar opiniões públicas e influenciar as decisões políticas. Então, na esfera pública, os cidadãos eles têm a oportunidade de participar de debates, trocar ideias, informações, integrar atividades políticas. Então, o conceito de esfera pública é fundamental para o sistema democrático. Por quê? Porque é o espaço onde os indivíduos podem exercer seus direitos de liberdade de expressão, de associação política, para, no caso, influenciar as políticas públicas, influenciar o governo e mudar os assuntos políticos. Aí a gente pensa, que exemplos a gente pode dar sobre essa esfera pública? Bem, podemos citar, por exemplo, as mídias, né, como jornais, as revistas, a rádio, a televisão, quer dizer, que abordam questões e problemáticas públicas. Atualmente, né, no nosso cenário, temos as redes sociais, né, compostas, sei lá, por Instagram, ou mesmo aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como WhatsApp. Eles são espaços que possibilitam o debate público e a expressão política, né? Permitindo que, no caso, o cidadão ele possa compartilhar ideias, informações e opiniões sobre questões de interesse coletivo. Outro aspecto também de exemplo da esfera pública seria os debates públicos, né, que acontecem nos espaços ou públicos, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores, mas também em associações, como ONGs, sindicatos ou associações de moradores de bairro, algo desse tipo. A esfera pública a gente pode citar também que seriam os espaços públicos físicos. E aí eu cito, por exemplo, como as praças, os parques, ou bibliotecas, teatros. Esses locais eles são um importante ponto para a realização de manifestações e reuniões públicas e também outras atividades, por exemplo, que promovam o engajamento cívico. Então, quando a gente pensa em manifestação política, a gente sempre, eu acredito que vocês tenham a memória, assim como eu também, de encontros em praças, né? Em locais públicos, com faixas, com bandeiras, com insígnias que buscam a reivindicação política. Então, a esfera pública, esse espaço é fundamental para uma política democrática. Do outro lado, que eu destaco, tem a esfera privada. O que seria a esfera privada? Seria o domínio da vida social, onde essas atividades elas são conduzidas, vamos pensar assim, de forma restrita, individual, em grupos que não compõem o espaço público, né? Então, nesses espaços, eles são fundamentais porque os indivíduos eles podem exercer sua liberdade pessoal e de ter uma autonomia sobre o que pensa ou o modo como quer viver. Então, como exemplos de espaço da esfera privada, podemos citar, em primeiro lugar, a família, né? Onde nós desenvolvemos relações familiares e laços afetivos, e com relacionados a responsabilidades domésticas, como, por exemplo, atividade de educação dos filhos, administrar a casa, tomar decisões que afetam os membros dessa família. Então, dado o conceito inicial sobre política, a gente pode pensar numa política na esfera privada, na nossa esfera familiar. Outro aspecto também da esfera privada, como exemplo, nós podemos dizer a nossa vida pessoal, que estão relacionadas às nossas escolhas sobre como viver, o nosso estilo de vida, nossa religião, os nossos relacionamentos pessoais, sei lá, os nossos hobbies. Então, são áreas onde a pessoa pode exercer sua ampla liberdade sem interferência externa.
Por fim, eu posso dizer das relações interpessoais também, como amizades, relacionamentos amorosos, o rede de colegas de trabalho. Então, são espaços da nossa vida privada. Agora, nesse desenho que eu coloquei aí para vocês visualizarem, tem uma intersecção entre a esfera pública e a esfera privada. O que é isso? Por que é que eu destaco esse elemento? Esse elemento é importante porque a fronteira entre a esfera pública e a esfera privada muitas vezes é tênue, né? Ela é fluida e ela é contestada a todo instante. Então, por que é que isso acontece? Quando questões como direitos individuais ganham uma dimensão política, né? Ganham uma dimensão pública. E aí, como é que a gente pode citar exemplos de relações na esfera privada que ganharam dimensão pública, alcançando a esfera pública, né? Podemos dizer, por exemplo, o modo como a gente educa os nossos filhos, ou lida com os nossos filhos, então teve um desenvolvimento sobre o direito da criança e do adolescente, né? Esses indivíduos também, eles possuem direitos. Outra questão de direitos, vamos pensar as pessoas com alguma deficiência, né, de natureza física, mental ou intelectual. Antigamente, isso era tratado como um assunto familiar, doméstico. Hoje nós temos a dimensão pública desses grupos, de que é necessário ter direitos, é necessário ter uma adaptação dos espaços físicos também para dar conta desses grupos de indivíduos. A gente pode citar, por exemplo, também Causa Animal, que ganhou um espaço público, o debate sobre a equidade de gênero e também, por fim, a dignidade da população LGBTQIA+. Então, são dimensões da esfera privada que ganharam, nesse caso, a esfera pública, tá certo? Então, abordado um pouco sobre essa diferença entre a esfera pública, a esfera privada e a intersecção entre as duas esferas, vamos seguir para o segundo slide, em que eu vou falar, vou pedir isso, sobre representação política. Então, quando a gente pensa em poder legislativo, um assunto que a gente tem que entender é o que é a representação política. E aí, nesse aspecto, eu destaco três tipos de debate sobre representação política. A primeira é a autorização política, a segunda é a representação de forma descritiva e a representação simbólica. Então, é o primeiro tipo, a autorização política. Numa democracia representativa, um elemento principal de integração dos cidadãos dentro do sistema político é o sistema eleitoral, as eleições. Então, quando a gente vota em alguém, seja para prefeito ou seja para vereador, né, como que o modo está tratando, o poder legislativo, significa que a gente está autorizando aquela pessoa a nos representar. Então, a eleição ela tem uma espécie de contrato onde a gente aceita e a gente, no caso, autoriza alguém a tomar o nosso lugar dentro da esfera política ou pública para nos representar. Então, é uma dimensão muito importante da representação, a autorização política. Outro aspecto seria a representação descritiva. O que isso quer dizer? Representação descritiva significa que o poder legislativo, como o poder representativo, né, da sociedade, ele tem que conter toda a diversidade que a sociedade tem, toda a pluralidade, toda vamos dizer, os vários setores, os vários grupos sociais em que a sociedade é dividida e organizada. Então, por isso que trata da representação descritiva. Nesse caso, ela vai descrever, ela vai espelhar, nesse caso, essa divisão e essa, vamos dizer, sociedade multifacetada, certo? Então, é um elemento importante da representação política. E, por fim, seria a representação simbólica. Na representação simbólica, a gente não tem uma determinação de maneira descritiva do representante do representado. Como o próprio conceito diz, essa ideia de símbolo significa que a gente coloca em algum elemento alguma compreensão do que a gente tem sobre a representação. Então, por exemplo, você tem a bandeira do Brasil, né? Verde e amarela e tal, com aquele desenho. Aquela bandeira não significa necessariamente, não significa o país, né? O país não pode estar, vamos dizer, representado descritivamente numa bandeira, mas ela tem uma carga simbólica. A gente vê a bandeira e a gente entende que se trata de algum país específico, no caso,
como eu estou colocando, o Brasil. Então, a representação simbólica significa que a gente confia, a gente acredita, a gente tem deferência por esses símbolos que, no caso, representam o poder público, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a bandeira de um país, ou hino nacional, ou hino de algum município, significa esse símbolo relacionado a essa representação política. Então, para fechar essa compreensão, se a gente pensa em política democrática e representatividade, a gente tem tanto a dimensão de autorização daquele representante, ou que vai, no caso, assumir o cargo público. A gente tem uma necessidade de que o poder legislativo, por exemplo, ele seja descritivo, ele seja um espelho dessa diversidade da sociedade, e também a gente carrega esse elemento simbólico de crença, de confiança nas instituições, certo? Então, o poder legislativo, como poder representativo do povo, como Casa do Povo, ela tem essas dimensões de representação que constituem essa política democrática. Então, abordado isso, eu sigo para a slide terceiro, que vai falar sobre o poder legislativo no âmbito municipal e a atuação, no caso, dos vereadores e vereadoras. Bem, o primeiro elemento que é importante que a gente entenda é que o legislativo municipal ele é responsável por criar leis do âmbito municipal. E o principal documento que a gente tem que ter em mente é justamente a lei orgânica do município. A lei orgânica é uma espécie de constituição do município, que vai, no caso, vai normatizar todo vamos dizer, as atribuições que cabem ao poder municipal. Então, por exemplo, no Brasil, no sistema federativo, o município ele é responsável pela educação básica, como creche, educação infantil, ensino fundamental, como também a área da saúde, né? Mas a saúde no aspecto dos atendimentos básicos de saúde, como, por exemplo, quando a gente vai em um posto de saúde, um hospital próximo a onde a gente habita. Outro exemplo de atribuição do poder municipal é o transporte público, né, o transporte urbano, como também o espaço urbano, por exemplo, cuidado com as vias urbanas, a iluminação, a calçada, a limpeza pública, o saneamento básico, nesse caso a limpeza e a manutenção de parques e praças. Então, isso são atribuições do poder municipal. Nesse exemplo de praça, né, como eu tinha destacado no slide anterior, que seria um local, né, que representa esse espaço público, eu acredito que a praça, para mim, é um grande símbolo de como a gente tem um poder local atuando. Então, se a praça é toda quebrada, nada funciona, se está tudo destruído, a gente, obviamente, como cidadão, tem a impressão, né, tem uma constatação até de que o poder público não está fazendo o seu papel direito, né? Ou, às vezes, também pode acontecer do poder público acabar de instalar um equipamento na via urbana, por exemplo, construir uma praça, e a população depredar, não tomar aquele espaço como sendo seu também, né? Como fazendo parte da sua vida. Então, é um sinal de que a política, né? que a democracia está adoentada, né? Tem algum problema que a gente precisa sanear. Então, é importante que a gente entenda esse símbolo, né, da praça, do espaço público. Também, continuando o que as